Queridos, tema da mensagem de hoje: Cristo atua na criação. Queridos, hoje a gente vive um tempo onde muita gente trata sobre uma espiritualidade, uma espécie de espiritualidade. Nós já tratamos sobre esse assunto em algumas outras mensagens, mas eu quero, de uma forma muito específica, falar de um tipo de espiritualidade que a gente tem vivido nos nossos dias. Pessoas que dizem encontrar o eterno, encontrar o divino com alguns desses sentimentos que eu vou citar para vocês. As pessoas falam assim: eu busco paz no espírito, e quando eu tenho paz, eu encontro Deus. Eu procuro praticar atitudes de alguém que tem uma alma elevada. E, inclusive, quando alguém comete algum ato, como por exemplo, uma pessoa agressiva no trânsito, eu posso achar que é uma alma subdesenvolvida ou algo do tipo. Pessoas que falam assim: eu procuro andar com pessoas que carregam boas energias, pessoas de alto astral, pessoas que são acima, são otimistas. Outros falam que encontrar a Deus é ter uma espécie de conexão com o universo, com as coisas, com a natureza, ter um equilíbrio na sua vida de forma geral. Isso é o importante para você se conectar com o divino. Outros falam que a espiritualidade real é aquela que a gente encontra no equilíbrio interior, no autoconhecimento. E quando eu busco o autoconhecimento, eu também encontro Deus dentro de mim. Eu encontro essa paz de espírito que eu busco e eu posso caminhar. E isso é viver a minha espiritualidade. Não é raro que a gente ouvir, aliás, de pessoas que falam assim: eu sigo uma religião, eu sou uma pessoa espiritualizada. Não é isso? A gente tem ouvido isso nas nossas conversas. Isso é o nosso dia a dia por aí. E outros ainda falam o seguinte: não, eu me sinto mais perto de Deus quando eu estou na natureza, quando eu estou no campo, quando eu estou de forma mais ligada com as coisas da terra, fugindo dessa agitação que a gente fica aqui. Então eu vou lá, no meu cantinho, fico lá e me conecto com Deus. E assim vai. Pessoas que vão levando a sua espiritualidade dessa forma, resumindo toda essa vivência com a terra, falando que o que importa é que nós estejamos bem com a gente mesmo. O que importa é estar bem comigo mesmo. E isso é viver uma espiritualidade. Eu não sei se, porventura, esse possa ser o seu caso. Você que está aqui, ou talvez esteja ouvindo esse áudio gravado, mas à primeira vista, tudo isso pode parecer um pouco inofensivo, porque assim, quem é que não deseja equilíbrio? Quem é que não deseja paz? Quem de nós não deseja ter uma vida de descanso, de sentido para a sua vida? E essa espiritualidade que olha para o mar, olha para as montanhas, olha para o pôr do sol, olha para o silêncio da manhã, para o canto dos pássaros. Essa espiritualidade é uma espiritualidade que muitas vezes ela passa por nós mesmos, quando a gente se depara com isso, né? E a gente se emociona com certas cenas que a gente vê na natureza, mas a verdade é que essa forma de olhar a espiritualidade em si, essa forma de encarar Deus na sua vida, é uma das formas mais perigosas que a gente pode enfrentar na nossa caminhada de vida. Por quê? Porque esse tipo de fé, e eu falo isso entre aspas, torna Deus uma figura dispensável. A natureza, ela basta, a experiência basta, o sentimento basta, o momento basta, a paz interior que você buscava, sentiu ali no momento, isso basta. Ou seja, no final das contas, eu é que preciso encontrar esse momento, eu é que preciso encontrar a experiência. E quando a gente
passa a tratar a espiritualidade dessa forma, colocando o eu como centro da situação. Eu é que preciso sentir a paz, eu é que preciso do equilíbrio. Eu, na verdade, estou me tornando o meu próprio Deus. E aqui é que a tal maldição do Cristo genérico, é aqui que ela entra em ação. É aqui que ela começa a aparecer, porque a fé, ela nos chama, sim, para uma observação da criação. Mas, notando que por trás de toda a beleza, de toda a complexidade da criação, de toda a admiração que a gente possa sentir, de toda a emoção que a gente pode ser tomada por aquele momento, por trás de tudo isso, Deus está lá. Deus está lá. Existe um Criador. A criação não é o próprio Deus, mas ela pertence a Deus. A natureza, ela não vai salvar você, mas ela anuncia a glória daquele que salva. O corpo em si, ele não é desprezível, mas ele deve ser entregue ao Senhor. É óbvio que nós nos importamos com as nossas emoções, é óbvio que nós nos importamos com o nosso equilíbrio como um todo, com a nossa vida, mas não é isso que vai nos salvar. O que Deus espera é que nós nos entreguemos a Ele. No texto que a gente acabou de ler, Paulo nos apresenta um Cristo verdadeiro, um Cristo que é o Criador, que é sustentador e que é o Redentor de todas as coisas. Que Jesus, ele não é apenas uma parte da nossa vida espiritual, mas ele, na verdade, precisa ser o centro da nossa vida. Ele precisa ser a forma mais ampla de governo do nosso corpo. E não só isso, quando eu falo da nossa vida como um todo, eu estou falando do nosso corpo, da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa família, do nosso dinheiro, dos nossos relacionamentos. Cristo precisa governar todas as coisas. Ou seja, a fé cristã, ela jamais começa quando nós olhamos para nós mesmos. E por isso que o primeiro aspecto que Paulo destaca é que Cristo atua na criação, revelando o Deus invisível na realidade visível. Ele começa no verso 15 dizendo: essa imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Repara o que ele diz aqui, que Paulo começa apontando que Cristo é a imagem do Deus invisível. Isso significa que quando Cristo se manifestou, Deus se manifestou de forma concreta, pessoal e visível no nosso meio. Quando Cristo veio, o Messias prometido, Deus também se apresentou de uma forma prática, real para nós. Isso por si só já confrontaria com uma espiritualidade genérica, uma espiritualidade meio sensitiva das coisas. O Cristo genérico é sempre ligado a algo vago, se você reparar bem. Quando a gente fala de coisas etéreas, quando a gente fala de forma de sentir, cada um sente do seu jeito, mas o Cristo bíblico, ele tem rosto, ele tem corpo, ele tem história, ele tem lugar, ele tem lágrimas, ele teve fome, cansaço, compaixão, ele teve sangue, teve cruz. Quando João fala, logo no seu primeiro capítulo, ele diz que o Verbo se fez o quê? Carne e habitou entre nós. Ou seja, quando o Messias se revelou em nós, quando Deus esteve aqui conosco, ele se revelou de forma pessoal. E isso é importante, porque muita gente imagina que ser espiritual é escapar da vida comum. É quando eu me retiro, eu vou para algum canto, é quando eu medito, é quando eu vou para algum lugar. Mas Jesus nos mostra que a vida com Deus, na verdade, ela não acontece longe da criação, pelo contrário. A vida com o Senhor acontece dentro da própria criação, de obediência, em uma atitude de gratidão, de comunhão com o Pai. Meu irmão, se a sua vida espiritual
ela é separada da sua vida real. Eu quero que, em nome de Jesus, você levante esse alerta, porque tem coisa errada nesse sentido. A nossa vida espiritual, e a gente conversa isso daqui, né? Inclusive nas conversas informais, a gente separa muitas vezes, né? Separa muito a vida espiritual da vida real. A gente sempre coloca em pontos diferentes, mas o fato é que é uma coisa só, irmãos. Uma coisa só. Corpo e espírito, eles convivem. É óbvio que para a gente comunicar as coisas, para a gente de forma didática entender algumas delas, a gente fala, ó, aqui na vida espiritual é assim, na vida comum é assado, mas o fato é que corpo, o espírito e a vida comum é tudo a mesma coisa, a gente caminha de uma forma só. Não existe um você espiritual e um você comum na sua casa, né? Não existe um Cristo para o domingo à noite e um Cristo para os dias de semana, comum para a sua segunda-feira. Não existe isso. Cristo, ele não é só Senhor do templo, mas é Senhor também da vizinha, do quarto, do banheiro, do hospital, do trânsito. Cristo, ele deve estar conosco na família, na mesa da família, na compra do mercado. E aqui vem a primeira pergunta que eu gostaria que você fizesse no seu coração, assim, essa noite, de uma forma muito sincera. Será que a sua vida real revela o que sobre o senhorio de Cristo? Será que a sua forma comum de viver a sua vida, de tocar a sua vida, ela revela quem de fato é Senhor no teu coração, quem governa você, quem governa o seu eu, quem governa as suas emoções, as suas palavras? Será que Cristo tem sido reconhecido em você, além dos dias em que você pega uma Bíblia e vem para a igreja? Porque se isso não acontece, irmãos, é porque a nossa espiritualidade, certamente, ela está desligada da vida comum. A nossa espiritualidade é repetida, às vezes, em momentos como esse aqui, de culto, onde a gente vem, participa e volta para casa, desliga a espiritualidade. Eu ligo agora o modo trabalho. E daqui a pouco eu ligo o modo espiritualidade e volto de novo para o meu PG, desligo e volto para o meu trabalho, para a minha vida comum. Não é assim que acontece. Cristo tem sido reconhecido em você na forma como você trata a sua esposa, seu marido, os seus filhos, na forma como você lida com o seu tempo, na forma como você administra o seu dinheiro, como você enfrenta os sofrimentos dessa vida, na forma como você trabalha, na forma como você descansa, na forma como você conversa, na forma como você perdoa. Será que Cristo tem sido visto nisso? Porque Cristo atua na criação justamente revelando o Deus invisível na realidade visível. Mas esse é apenas o primeiro verso 15, que a gente acabou de ler. E o texto continua. Ele continua no 16. No restante, no 15 e 16, ele fala assim: o primogênito de toda a criação, pois dele foram criadas todas as coisas do céu e sobre a terra. E a gente vai para o segundo ponto, que Cristo atua na criação, assumindo o senhorio sobre tudo que foi criado. E quando a gente fala assim desse termo, o primogênito de toda a criação, a gente vê que ele tem um significado maior do que a gente inicialmente pensa. Eu não sei você, mas quando a gente passa batido no texto assim, a gente fala de, quando a gente vê assim, ele é o primogênito de toda a criação, a gente lembra a profecia ao Filho primogênito de Deus, né? Mas esse significado é muito pequeno, que de fato é Cristo. O próprio texto continua explicando o significado forte desse termo, né? Ele fala, pois nele foram criadas todas as coisas. Ou seja, o sentido aqui desse primogênito de toda a criação é que a supremacia, ela está na autoridade de Cristo. Ele é o herdeiro
O Senhor, Ele é o centro de toda a criação. Tudo foi criado nele, por meio dele e para ele. É isso. Existe uma grandeza, irmãos, que eu, sinceramente, eu acho que a nossa mente não consegue alcançar. Não consegue. A gente pensar que toda a criação subsiste nele, todas as coisas, ele é o primogênito de toda a criação. E isso precisa ser muito claro para nós, mesmo que a gente não consiga alcançar isso. Mas isso precisa ser claro para nós porque muda a forma como a gente passa a olhar o mundo. O lugar onde Deus colocou você, ele não é irrelevante. Por quê? Porque tudo pertence a Cristo. E se a gente entende isso, a gente pensa, peraí, e nós, né? Como é que a gente fica nessa situação? Quando a gente fala assim, ó, se tudo pertence a Cristo, e eu aí nessa situação, onde é que eu me encaixo nisso? Né? Eu sou apenas um ser desprezível nessa história toda? Não, a gente acorda todos os dias dentro de um mundo que a gente não criou. O sol nasce. Eu não sei se você sabe disso, né? Para alguns a gente precisa quase falar isso, né? Então você fala muito para mim pequena. A Sara, eu preciso falar coisa parecida, né? Minha filha, o sol nasce sem a sua permissão, você sabia disso? Né? O sol nasce sem a nossa permissão. O corpo respira antes de qualquer planejamento que a gente possa fazer. E quando a gente começa a olhar para tudo isso, começa a entender na complexidade das coisas, quando a gente se alimenta, admira a beleza, os sons, quando nós sentimos os cheiros, tudo isso, irmãos, quando a gente entende essa complexidade, o nosso coração deve ser levado a um sentimento de gratidão. E não simplesmente de encontrar a espiritualidade, não! Porque se tudo isso acontece e eu sou abençoado por isso de alguma forma, eu preciso entender, nossa, como eu sou cercado de bênção o tempo todo. Porque o oxigênio está aqui, e eu uso esse oxigênio o tempo todo e ele é vital para mim. O sol nasce e eu uso esse sol o tempo todo porque ele é vital para mim. As marés vão e vêm porque isso é vital para a vida. E quando eu entendo tudo isso, eu preciso adorar. Isso precisa incentivar o meu coração à adoração. E isso mais ainda, quando a gente entende que as coisas não acontecem porque eu estou regendo, mas existe algo muito maior regendo todas as coisas, regendo toda a criação. Eu, ao mesmo tempo, sou levado a adorar esse eterno que rege todas as coisas e, ao mesmo tempo, eu me coloco no meu devido lugar, porque nós somos criaturas e não criadores. Somos dependentes, não somos autossuficientes. Nós, na verdade, somos chamados para ser mordomos e não donos das coisas. Isso eu estou falando, irmãos, de um aspecto mínimo da natureza. Um aspecto mínimo, de um aspecto nosso aqui visível. Porque se a gente for ampliando esse pensamento, cada vez que a gente vai ampliando esse pensamento, até um tanto filosófico, a gente vai se apequenando, a gente vai encarando a verdade sobre nós. E ao mesmo tempo que tudo isso nos coloca no nosso devido lugar, também coloca Cristo no seu devido lugar. Ou seja, Jesus não é apenas, não deve ser, né, apenas um detalhe da nossa espiritualidade, mas o Senhor de toda a criação, não é apenas alguém a quem a gente recorre nos momentos religiosos, mas aquele por meio de quem tudo existe, para quem tudo foi feito e diante de quem toda a nossa vida deve e precisa se dobrar. O problema é que a gente, no dia a dia, se acostuma com os milagres, né? A gente se acostuma, na nossa vida comum, a gente se acostuma, o sol nasce,
a lua vai embora. Mas o milagre, irmãos, ele está acontecendo a todo instante, a todo instante. É interessante quando a gente vê a palavra do Senhor, né? E a gente está lendo, a gente lê sobre o povo de Israel e fala assim, nossa, mas como pode aquele povo incrédulo que via o tempo todo uma nuvem sobre eles, que via o tempo todo uma coluna de fogo à noite, que recebia todas as manhãs o maná, e ainda assim era um povo de dura serviço, um povo difícil de lidar, povo difícil. Nós vivemos esses planos, irmão. Nós provamos os milagres do Senhor a todo instante. A vida acaba se tornando uma rotina para nós. E o mundo, que na verdade deveria nos conduzir à gratidão, se torna apenas mais um cenário para as nossas ambições. Porque no fim das contas, a nossa tendência é sempre querer puxar o eu para o centro. Sempre puxar o eu para o centro. Por isso a palavra nos chama de volta para um caminho da contemplação. E nós precisamos aprender a fazer isso da forma correta. Que a contemplação é válida, genuína, desde que feita da forma correta. O nascer do sol. Usa vida, poder ver o nascer do sol. Ainda ontem que estavam lá, né, vendo o nascer do sol na praia, né? Um movimento que tem sido lindo aqui na nossa cidade, de mulheres que tem pelas manhãs, algumas manhãs de sábado, para orar, para ter um tempo de comunhão, orar, falar com Deus, vendo o nascer do sol, ou seja, contemplando a natureza, contemplando o Senhor da forma correta. O choro da criança, a mesa posta, o abraço caloroso de alguém, a igreja reunida, a família barulhenta ao redor. Tudo isso, irmãos, deve resultar em nós em oração. Mas não é as coisas bonitas, não. Os problemas, as dificuldades do trabalho, os desafios das nossas metas, tudo isso deve nos levar à adoração. Enquanto essa espiritualidade genérica quer sempre usar a criação, visando sempre a sua própria satisfação, que é isso que a espiritualidade genérica faz, ela puxa a criação para o seu próprio benefício, para a sua própria satisfação. Aquele que crê no Cristo verdadeiro recebe a vida como dádiva, recebe a vida como um presente impagável. Enquanto a espiritualidade genérica olha para tudo ao seu redor e pergunta assim: o que tudo isso pode fazer por mim? Quem recebe a criação como dádiva, quem entende de fato que Cristo é o Senhor de tudo, ele só tem uma coisa a perguntar: como é que eu posso glorificar a Deus após entender tudo isso? Como é que eu posso glorificar a Deus entendendo toda essa beleza, toda essa complexidade? E aqui, meus irmãos, é isso que nos dá, na verdade, o sentido para a nossa vida. Porque quando a gente enxerga isso, a gente vai entender, por exemplo, que o casamento, ele deixa de ser apenas uma relação de conveniência, apenas uma realização de afetos, ou uma realização pessoal, e passa a ser um lugar onde Deus nos ensina a amar de forma genuína, a perdoar, a servir e a refletir o amor dele no meu cônjuge. Os filhos, quando a gente entende a forma correta de viver, eles deixam de ser apenas uma tarefa penosa e passam a ser presentes de Deus, vidas preciosas que Deus confiou os cuidados a nós. E por isso nós precisamos amá-los, ensiná-los, corrigi-los e conduzi-los no caminho que o Senhor nos confiou. Quando a gente entende a vida da forma certa, o trabalho ele deixa de ser apenas uma fonte de renda e passa a ser
um local onde eu exerço de fato a minha vocação diante de Deus. Aquilo que Deus me criou para eu fazer e fazer muito bem. A igreja não é apenas um evento religioso, irmãos. De fato, a igreja precisa ser uma família real, cheia de pessoas reais, onde a gente aprende a amar como o Cristo que ama, pessoas diferentes, pessoas difíceis, pessoas com seus gênios complicados, com a sua forma de pensar tão diferente uma da outra. Mas é nisso que Deus nos chama a viver uma das maiores belezas da vida cristã. Quando entendemos isso e caminhamos e olhamos para isso com beleza e adoração ao nome do Senhor. Portanto, queridos, Cristo, Ele atua na criação, revelando o Deus invisível na realidade visível, assumindo o senhorio sobre tudo que foi criado. Ele precisa ser Senhor de tudo e não nós. E a terceira lição, a gente continua no verso 17, que é sustentando a criação e nos chamando à obediência. Cristo atua na criação, sustentando a criação e nos chamando à obediência. Ou seja, o verso 17 diz: antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Paulo não está dizendo aqui que Cristo simplesmente criou todas as coisas. Paulo fala aqui que, além de criar, ele sustenta todas as coisas. E talvez a gente também passe batido pelo significado, mas aqui é uma das grandes lições desse primeiro capítulo, né? Essa passagem é um capítulo belíssimo, assim, né? Uma teologia muito bonita que Paulo escreve nesse primeiro capítulo de Colossenses. O que ele está querendo dizer aqui é que nós não devemos ser apenas espectadores da criação, mas na verdade nós somos participantes da criação. Que assim como as outras áreas, e entendendo que Cristo sustenta toda a criação, que nós também fazemos parte disso. Então, a vida cristã, ela jamais deve ser vista como uma vida de fuga da vida real, mas deve ser uma forma redimida de viver nesse mundo real. Deve ser uma nova forma de enxergar e viver nessa vida. Quando a gente fala sobre isso, eu quero, assim como o autor do livro que a gente começou e inspirou a gente nessa série de mensagens, ele fala sobre uma ótica de vida em duas características, que a gente precisa entender duas características. A primeira é a dádiva do tempo e a outra é a dádiva do lugar. A gente precisa entender isso. Quando a gente fala sobre entender a dádiva do tempo, na ótica bíblica, aliás, o tempo ele deve ser recebido como uma dádiva de Deus e não apenas com um peso ou com uma coisa ruim. O que eu quero dizer com isso? Interessante. Quando Deus criou, lá no início das Escrituras, né, Deus faz toda a criação, lá em Gênesis 1, Deus organiza tudo dentro do seu tempo. Ele fala assim, fez-se tarde, manhã, primeiro dia. Fez-se tarde, manhã, segundo dia. Fez-se tarde, manhã, terceiro dia. A criação, ela parece como uma coisa que foi conduzida, uma realidade conduzida em um ritmo soberano de Deus, mas quando a gente chega lá em Gênesis 2, Deus descansa no sétimo dia, e não apenas descansa, mas santifica esse descanso. Quando a gente lê Gênesis 2, 2 e 3. E isso, na verdade, não acontece só porque Deus se cansou, né? A gente sabe disso. Isso acontece porque Ele estava nos ensinando que o tempo também precisa pertencer a Ele. O nosso tempo precisa pertencer a Ele. Onde você está querendo chegar, pastor? Eu não estou querendo chegar em lugar nenhum. É a Bíblia que está querendo chegar. O tempo não é apenas um espaço de produtividade. É isso que a palavra do Senhor nos explica. Que o tempo, ele precisa ser também um espaço de adoração. O tempo precisa ser um espaço de obediência. O tempo precisa ser um espaço de descanso. Precisa ser um espaço de comunhão.
e de produtividade também. Por isso que quando Paulo diz que em Cristo tudo subsiste, ele também está dizendo que até o nosso tempo subsiste nele. Ou seja, a nossa agenda, os nossos compromissos, o nosso trabalho, o nosso descanso, até nas horas comuns, de espera numa fila. Tudo isso precisa estar diante de Deus. E talvez assim como eu, porque eu sou um que luta com essa questão do tempo. E como luto com isso? Muito provavelmente quando eu falo sobre isso, se não a maioria, mas boa parte da nossa igreja aqui luta em relação a administrar melhor o seu tempo. Mas a gente, quando se depara com isso, a gente entende melhor o que Moisés quis dizer quando ele escreveu lá no Salmo 90, no verso 12: ensina-nos, né? Ensina-nos a contar os nossos dias de forma que alcancemos o quê? Um coração sábio. É isso que ele está querendo. Que ele está orando para Deus pedindo. Senhor, nos ensina a administrar o nosso tempo da forma correta, a contar os nossos dias. Repare que Moisés aqui está pedindo: Senhor, alongue os nossos dias. Senhor, nos dê 25 horas, porque é assim que a gente vive no mundo, né? Quem dera se o dia tivesse 30 horas, né? Quem me dera, para a gente conseguir fazer as coisas que a gente fica fazendo, não tem que falar disso. O que ele pede é o que nós também devemos não só pedir, mas agir em prol disso. Ele pede sabedoria para viver bem os dias que Deus dá. E entender o tempo como dádiva do Senhor confronta dois pecados que em nosso tempo nós cometemos e são muito comuns, que é o pecado da procrastinação e o pecado da pressa. São pecados, irmãos. São pecados. A pressa, se você parar para pensar bem, é uma tentativa de controlar o tempo. Ou seja, a gente, quando se coloca num estado de pressa, a gente quer se colocar como senhor do tempo. A gente vive correndo, ansiosos, agitados, como se tudo dependesse de nós mesmos. A nossa postura de pressa é assim que a gente se coloca. Mas a verdade é que a nossa pressa, uma vida constantemente apressada, ela revela alguém que tem dificuldade de descansar na providência de Deus. Já que a gente fala de procrastinação, a gente fala sobre um aspecto oposto da pressa, que é o desprezo pelo tempo, como se ele não fosse sagrado. Eu adio a obediência, eu adio as responsabilidades, eu me empurro para frente, eu negligencio aquilo que Deus colocou diante de nós para fazer hoje, para fazer no prazo X. A procrastinação, na verdade, é um pecado que revela um coração que trata o tempo como se ele fosse também nosso e não do Senhor. Isso significa que a vida cristã, ela nos ensina a viver o tempo debaixo de uma reverência divina, irmãos. É isso que a palavra de Deus nos convida. É assim que em Eclesiastes nós lemos que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E lá ele escreve, tem tempo de chorar, tem tempo de trabalhar, de descansar, de falar, de se calar, de servir, de ser cuidado, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de esperar, tempo de agir. Então, irmãos, se Cristo sustenta todas as coisas, e é isso que o texto de Colossenses nos diz, se Ele sustenta toda a criação, Ele também sustenta o nosso tempo. Amém, queridos? Deus sustenta o nosso tempo. E se o tempo pertence a Cristo, então a gente não pode viver como donos do nosso tempo, mas como mordomos. Deus nos chama a administrar melhor o nosso tempo. Irmãos, não pensem que isso é coisa de só pastor falando para a igreja, não.
essa luta aqui é minha. É minha. É minha também. E essa foi a pergunta que mais confrontou meu coração quando a gente para meditar sobre essa palavra. Como é que você tem usado o seu tempo, o tempo que Deus confiou a você? Como é que você tem usado esse tempo? A sua agenda, ela revela o que de Cristo? Ela revela confiança ou ela revela escravidão? É uma pergunta que a gente deve se fazer. Portanto, meus irmãos, se Cristo sustenta, inclusive o tempo, se Ele sustenta toda a criação, nós somos chamados a viver esse tempo como irmãos. Amém, queridos? Vocês estão comigo aqui, gente? Amém? Bom. Às vezes eu venho assim, vocês estão me olhando assim, mas quietinhos, né? Então, irmãos, além da dádiva do tempo, nós somos chamados também a identificar e olhar esse outro ponto, inspirado pelo autor, que é a dádiva do lugar. Além da dádiva desse tempo, quando a gente continua a leitura de Gênesis, Deus também apresenta para nós a dádiva do lugar. Quando a gente lê lá em Gênesis 2, ele mostra que Deus colocou Adão e Eva em um jardim. E ele fala lá no verso 15 de Gênesis 2, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, e ele tem um propósito. Colocou ele lá para quê? Para cultivar e guardar o jardim. Deus colocou aquele casal lá para cultivar e para guardar. Ou seja, Deus não colocou Adão e Eva para viverem uma experiência abstrata. Deus não colocou eles lá naquele lugar para viver uma responsabilidade, uma vida irresponsável, uma vida sem vínculos. Não é isso. Adão não foi chamado para, naquele jardim, imaginar um outro jardim. Ele foi chamado para cultivar e para guardar o jardim que Deus confiou a ele. E aqui tem uma grande lição para nós, que a espiritualidade genérica, se você parar para pensar, ela sempre aponta para um outro lugar. Sempre aponta para um outro lugar. Ela diz, mas se eu tivesse uma outra cidade, ia ser diferente. Se eu tivesse naquela tal igreja, nossa, seria muito mais diferente, né? Eu conseguiria levar a minha vida cristã de uma forma muito melhor. Se eu tivesse um outro casamento, se eu fosse casado com fulano, com Beltrano, talvez a vida de casamento ia ser bem mais fácil. Se eu tivesse uma outra família, não uma família não conturbada como essa que eu tenho, provavelmente eu seria mais paciente, eu seria menos enérgico, eu saberia me colocar melhor diante das situações. Se eu tivesse um outro emprego, se eu tivesse um outro corpo, se eu tivesse uma outra condição de vida, eu viveria muito melhor. Mas é aqui que a gente precisa entender e que Deus nos chama à obediência. E Cristo, Ele não é Senhor apenas de lugares. Grave isso que eu estou dizendo para você. Cristo não é Senhor apenas de lugares idealizados. Ele é Senhor do lugar onde Ele nos plantou. Amém? Ele precisa ser Senhor de onde nós estamos e daquilo que nós estamos fazendo. Tem uma música que eu gosto muito. Gosto muito dele. O nome dessa música é Mais Uma Porta, do cantor Estevão Queiroga. Ela tem um refrão que fala assim: quando Deus abrir, eu vou entrar, e ali eu sei que vou me encontrar. Não vou me frustrar, pois Deus só abre as portas onde Ele está. O que ele está dizendo? É que, na leitura do poeta, Deus só abre a porta onde Ele mesmo está. Ele abre a porta e fala: vem, eu estou contigo. E é exatamente isso que o texto nos diz. Ele sustenta. Ele sustenta toda a criação. Deus só abre a porta de onde Ele está. Deus nos abre
portas de onde ele está. É claro que existem situações na nossa vida que são situações de mudança, né? A Bíblia é repleta de situações de mudança. Eu e você vivemos situações de mudança, mas eu não quero dizer que mudanças não são necessárias. Mudanças são necessárias, são legítimas, são sábias, são direcionadas por Deus. Existem momentos que Deus conduz o seu povo, conduz a minha vida e a sua vida para outros caminhos. Existe isso. Mas o problema, que eu estou querendo deixar bem claro aqui, é quando a gente usa isso para desejar estar em outro lugar como desculpa para não obedecer o lugar onde nós estamos, entendeu? Quando a gente começa a se alimentar desse desejo, achando que só quando acontecer esse fato é que vai resolver o meu problema, só quando eu alcançar aquela posição no meu trabalho é que eu vou me sentir realizado, só quando eu alcançar aquele tipo de casa, aquele tipo de casamento, aquele carro que eu sonhei, só quando isso acontecer. Quando a gente olha as histórias de mudança na Bíblia, a gente vai entender como Deus espera que nós possamos agir diante das situações. Quando Ele chama, lá em Gênesis 12, Abrão, para sair da tua terra, tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, mesmo na mudança, o que Deus estava falando para ele é o seguinte: ó, eu estou pedindo para você mudar, mas você vai ter que confiar em mim. Eu não estou te mostrando que lá o que você vai passar, eu só estou falando, sai da terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. E está. Essa condição da confiança não muda, inclusive, na mudança. Quando a gente vê a história de José, que saiu do conforto da sua casa, um menino ainda, e foi vendido pelos seus próprios irmãos, levado como escravo para uma terra estranha, a gente vai se lembrar que onde ele chegou, apesar das portas que ele poderia considerar portas estranhas de Deus, que foram as portas da prisão, foram as portas da escravidão e foram as portas do palácio. Portas diferentes, mas em todos esses lugares ele tinha a convicção de que Deus estava lá. De que se aquela foi a porta que Deus abriu, ele deveria ser bênção lá também. E aqui, quando a gente se depara com essas situações, nem tem outras tantas, tá, irmãos? A gente começa a olhar para a nossa própria vida e se perguntar: e aí? Será que eu tenho consciência disso? Que Deus me chamou para ser bênção nesse lugar onde eu estou? Talvez a porta que você considere no seu trabalho possa ser considerada hoje uma porta de escravidão. Talvez. Mas é ali que Deus te chamou para ser bênção. É ali que Deus te chamou para você glorificá-lo. É ali que Deus te chamou para você entender a dádiva do lugar que Ele te plantou. Entender esse lugar como dádiva. Entender esse lugar como presente. E nessa hora a gente precisa se fazer mais uma pergunta: como é que eu posso obedecer a Cristo e refletir a Cristo nesse lugar que Ele me colocou? Ele te colocou aqui em Macaé, Ele te colocou aqui nessa igreja, Ele te colocou no seu trabalho, Ele te colocou no seu lugar de estudo, Ele te colocou nesses lugares. A porta que Deus abre, Ele está lá. Confie nisso, confie nisso. Porque Cristo sustenta todas as coisas, Ele também sustenta o lugar que você está. E se o lugar pertence a Cristo, isso não é irrelevante. Ele é o chão onde a sua fé precisa se tornar visível. Então, queridos, até aqui Cristo atua na criação, revelando o Deus invisível na realidade visível, assumindo o senhorio sobre tudo que foi criado, sustentando a criação e chamando a obediência. E aí nós chegamos na parte final do texto que nós lemos, do verso 18 ao verso 20, que é o quarto ponto. Cristo atua na criação, reconciliando todas as coisas por meio da cruz. Paulo não termina apenas na criação, mas o texto ele fala na reconciliação. Isso porque
ele entende que o mundo criado por Deus é bom, mas esse mundo está ferido pelo pecado. Ou seja, a criação geme, a criação sofre, a família se quebra, o trabalho cansa, a terra continua sendo explorada, os relacionamentos eles acabam adoecidos, a morte ela visita o nosso entorno, mas ele está dizendo, a criação é boa, mas está marcada pela queda, está marcada pelo pecado. Por isso, é que quando a gente volta para aquela espiritualidade que a gente citou lá no começo da mensagem, que fala assim, eu vejo Deus na natureza. Sim, a criação, ela revela a glória de Deus. O céu, o próprio salmista diz, né, que o céu proclama a obra das suas mãos. A beleza do mundo, ela pode despertar admiração, gratidão e referência, mas a criação por si só não salva o pecador. A criação, ela não salva o pecador. Por isso que essa espiritualidade é genérica. A natureza ela pode nos emocionar, mas não pode nos reconciliar com Deus. O pôr do sol nos lembra da beleza do Criador, nos lembra da grandeza dele, mas o pôr do sol não perdoa os nossos pecados. As montanhas, os grandes mares, eles podem nos dar esse sentimento de pequenez, né? A gente se enxergar no nosso lugar, mas não pode nos tornar justificados diante de Deus. Eles não podem fazer isso. A verdade, o que eu quero dizer aqui, é que mesmo reconhecendo o Criador da criação, nós precisamos de Cristo. É isso. No final das contas, nós precisamos de Cristo. E aqui, repare que o que Paulo disse lá no começo, o que ele diz agora. No verso 15, ele começa dizendo que Cristo é o primogênito de toda a criação. É isso que está lá no verso 15. No verso 18, ele diz que Cristo é o primogênito entre os mortos. E ele, ou seja, ele está evoluindo na forma de pensar dele. Que Cristo é o primogênito na criação, que Cristo é o primogênito entre os mortos, ou seja, Cristo tem a primazia na criação e também na redenção. É isso que ele está querendo dizer. E como é que Paulo nos diz que essa reconciliação ela acontece? No verso 20, a gente vai reparar que ele fala assim, que a paz com Deus, ela não vem só de boas energias, né? Ela não vem por meio de um equilíbrio interior, não vem por meio do autoconhecimento, não vem por meio de um contato com a natureza, ela não vem por dentro de experiências emocionais agradáveis que eu possa viver. A paz com Deus vem pelo sangue derramado na cruz. É isso. É isso. A paz com Deus tem um caminho. A paz com Deus tem uma verdade. E Paulo ainda nos diz que Deus reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Por isso, queridos, que a cruz, ela na verdade veio para que a gente mudasse a forma de entender as coisas. Se Cristo entrou na história, então significa que a história importa. É isso. Se Cristo viveu entre pessoas reais, então importa pensar que pessoas reais importam. E por isso, irmão, que família importa, por isso que trabalho importa, por isso que igreja importa, por isso que até os sofrimentos importam. Por isso que nosso bairro importa, por isso que a cidade importa, por isso que toda a criação importa. Mas nada disso importaria se fosse separado de Cristo. Amém, queridos? Nada disso. Tudo isso perderia o seu valor se fosse separado de Cristo. E ao contrário, tudo isso encontra sentido nele, por meio dele e para ele. É o que o texto está querendo nos dizer. A criação, ela sim nos leva à gratidão. Essa arte de criação, ela precisa nos levar à gratidão, à adoração.
Mas a cruz é que nos leva à reconciliação com Deus. A criação, ela nos mostra a glória de Deus. Ela nos apresenta um Deus glorioso. Mas é a cruz que nos aponta um Deus que salva. A criação, ela nos revela até uma certa dependência. Mas é a cruz que aponta para a nossa necessidade de perdão. A criação, ela nos convida a adorar. Mas a cruz nos chama a nos arrepender. E aqui tem uma grande diferença entre o Cristo verdadeiro e o Cristo genérico, o Cristo inventado. Porque enquanto o Cristo genérico nos oferece essa espiritualidade bonitinha, um bom molde, uma boa cara, mas que é incapaz de salvar, o Cristo verdadeiro, ele faz do sangue a nossa paz.